Fórum da Liberdade 2019. Brasil, aberto para reformas? Patrocínio CMPC, Gerdau, Grupo RBS, Ipiranga. Apoio Agibank, Deloitte, Fruc, Paim, PUC-RS, Empresas Randon. Realização Instituto de Estudos Empresariais. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, painelistas. É uma honra recebê-los neste painel na 32ª edição do Fórum da Liberdade. Este painel propõe-se a de questionar o papel das redes sociais no mundo atual. Afinal, vivemos tempos únicos. O desenvolvimento tecnológico e a mudança de paradigmas na comunicação global alteraram a percepção de tempo. No 1 minuto que antes parecia insignificante, hoje, com a internet, 41,6 milhões de WhatsApp são enviados. 118 milhões de e-mails são disparados. 4,5 milhões de vídeos são assistidos no YouTube. As redes sociais tornaram-se ferramentas de construção e reconstrução da realidade. Estes novos tempos facilitam o exercício da nossa liberdade de expressão e comunicação, tendo sido protagonistas de diversos movimentos econômicos no nosso país. Porém, precisamos encontrar o equilíbrio para conseguirmos, através desse mundo digital, compartilhar ideias, conhecimentos e fortalecer os princípios necessários para efetivar as mudanças no nosso país. Para iniciar o painel Ideias em Rede, Mudanças no Mundo, convido a fazer o uso da palavra o economista inglês Andy Duncan. Ok, olá. As pessoas de Fórum da Liberdade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu adoro Rio Grande do Sul. É Brasil. Meu nome é Andy Duncan. Eu sou de Inglaterra. Infelizmente, meu português é terrível. Ok, Helia? Então, eu preciso falar inglês. Mas vocês precisam saber que eu adoro as brasileiras lindas e brasileiros fantásticos. Mas agora eu falo em inglês, talvez mais tarde eu falo português novamente in the bar. Okay. Thank you. Oh, so many people. First of all, I'd like to thank Fernanda, Raphael, wherever he is, Giovanni of the IEE for inviting me here today to speak with you. Now, I've been asked to speak with them. Fernanda's going to ask me about social media later, but I've been asked to speak about Brexit, which is all going on right now. In fact, there's a huge thing in the EU tomorrow, and that's the secession of the UK from the European Union. As Robert De Niro might have said, it's complicated. But I'll keep this as brief as I can, and please ask questions. I'm all ready for all sorts of questions later for the details. Now, you might be confused about Brexit, but so am I. So is everyone in the UK, so is the Prime Minister Theresa May. But before we get to the Brexit stuff, I want to tell you why I believe in secession. That's mainly because I'm a Misesian, I'm a Rothbardian, and I'm a Hoppian. And I think there's only one real road to freedom in the world, and that is secession, secession, and secession. What's the Portuguese? Secessão. Brexit's an important milestone on that road to reversing the threat, I think, of global world socialism, because I believe in a world of free individuals rather than a single world of globalism ruled over by a single world state. We've already seen in France what the EU is becoming. In France, they've killed 9 people in the last 3 months for daring to oppose the government. And that's all being controlled by policies from Brussels in the EU. Now, for the last 500 years,
I think we've seen the power of the state growing on a road to serfdom. So if we take a look at this map, if you look 500 years ago in Central Europe, we see lots of little diverse places. And then these have agglomerated together. So in the 19th century there, we see the German Empire, and we saw the problems that gave freedom to us in the 20th century. Now, fortunately, we have seen attempts to create a free Rio Grande do Sul. Yeah, baby. But that was crushed by the Brazilian state. And I hope in England we can create a real Brexit, and then we can see real secession everywhere. So I'd love Brazil to escape Mercosur, first of all, and then maybe break up into the 26 states into 26 different countries as well. Now, you can't use the word Brexit if you do that, because we use Brexit. So I've invented a new word for you with my immense knowledge of Portuguese. So that's what I think you should call any secessionary attempts. Oh, what a brilliant Brexiter. Oh, I spent all night thinking of that. As Professor Hopper, my hero, said on Austrian television recently, for freedom to grow, we need to build 1,000 Liechtensteins in Europe and then 10,000 Liechtensteins in the rest of the world. So why do I believe, apologies for my bad Portuguese on these slides if it's not very good. So why do I believe secession is so good? Mainly because I think if you split a single state in half, the combined power of the two resulting governments is less than the power of the original government. And if we go down on the right-hand side there to the lowest level, to the individual, we secede to the individual. I am an anarcho-capitalist, I've got to dream. Then there's no state power at all, and there's no corruption, as Professor Hopper has said. No state, no corruption. The bigger the state, the bigger the corruption. And I'm sure you're familiar with that in Brazil. A single world state, on the other hand, is going to be all-powerful over the individual. The whole world becomes a prison, and there's nowhere left to escape to. So back in Germany, back in the 15th century, we have hundreds of little places, and if you didn't like the local king, you could get on a horse or get on a boat and just go 10 miles to the next kingdom. And that's why I think states hate little states, because you can escape them very easily. You cannot escape the empire. You cannot escape a single world government. Now, if we do get to a world government, which I think is on the roadmap of the EU and the Pan-African Union and the Pan-Asian Union and Mercosur and NAFTA and all these things coming together, it will only be the economic calculation argument of von Mises that could bring it down, like it did the Soviet Union. But remember, the Soviet Union did take 70 years to fail, and a world state could take a lot longer, so we need to stop it now. Anyway, that's my ideological position on why I believe in secession. So let's get back then to Brexit. The British state never wanted Brexit. When the empire collapsed in the late 20th century, they wanted to create another empire or get involved with another empire. Because states always want to grow because it increases the power and the income and the privileges of the members of the state gangs that run the states. And they care nothing for their own countries, they just want ultimate power, and a world state would be ultimate power. But in the UK, this growth towards an EU superstate, an EU SSR, was halted by one man. One man or one woman can really make the difference. And that's why I think it's fantastic there's so many of you here today, because 4,000 people, I think I was told earlier, and each one of you can make an enormous difference. Every single person in here is a warrior on the road to freedom. Now, Nigel Farage forced the British government into Brexit, a Brexit referendum. What a guy. Brilliant. Took him a long time. I can answer questions on that later, how he did it. Now, most people who voted for Brexit, they're not like me, a kind of dedicated anarcho-capitalist Hoppian. They're just mostly ordinary working people. So why did they vote to leave the EU?
Well, the main reason is because over the last 2 or 3 decades, we've seen increasing regulation from the EU. A restriction on this, a restriction on cucumbers, a restriction on bananas, a restriction on lawnmowers, a restriction on washing machines, a restriction on shower heads. And it's just ground us down. It's got worse and worse and worse. But also, we've seen forced immigration as well. By the EU to divide and rule the rest of us, with open borders letting in millions of welfare migrants coming in, massive tax rises to pay for those welfare migrants, increasing police powers to crush the social division and social conflict created by importing millions of people. And this has been a deliberate policy by the EU to wipe out national distinctions in Europe. They don't want Austrians, French people, Germans, Brits like me. They just want serfs. And the best way to do that is to create disunion. Now, here's the ballot paper that we got. It says, remain a member of the European Union or leave. Now, if any of you have been following Brexit, you'll have seen Theresa May coming up with a deal. This does not say leave with a deal. It just says leave. And we should have left 10 days ago. And we should leave this Friday. But we'll talk about why we probably won't in a second. Now, the British government told us that it would obey our decision. They said they'd leave, but obviously they love breaking promises. Now, that's more people voting leave, 17.4 million, than have ever voted on anything ever before in British history. But I want you to look at this diagram here. If you look at the bottom of this diagram, you'll see by MP, out of about 650 MPs, only 160 wanted to leave. 486 wanted to stay in the EU because statists love states. Statists love bigger states. And it's these 486 Remain MPs who've slowed Brexit down and have tried to basically kill Brexit. So they've also come up with this thing called Project Fear. And Project Fear is about trying to scare us about leaving the EU. They've told us that everything will be terrible, everything will be awful, we'll all die of typhoid the day we leave the EU. We're crashing out, they say. We're going over a cliff. It's unbelievable. We're just ditching a big rule book. It's a big rule book, but that's all we're doing. We're not going over a cliff. We're ditching a rule book. Now, this has got so bad that we, in the opposing camp, started making up our own things. And this is my favorite one. When we leave the EU, we'll be invaded by giant mosquitoes. They're going to eat us all alive. Now, why has this happened? Well, the Conservative Party elected the lady on the right there, Theresa May, who's basically a Remain-supporting person. What we should have done is we should have had Margaret Thatcher. That would have been much better. She would have got us straight out of the EU, which would have been brilliant. Now, as I said earlier, we were supposed to be out of the EU 10 days ago, but just before that happened, Theresa May extended the Brexit process to this Friday coming, Sexta-feira, and she's probably going to do that again tomorrow in the EU. And what she's currently trying to do is build a customs union with Jeremy Corbyn, the Marxist leader of the British Labour Party. And if you're in the customs union, as you'll know with Mercosur, if you're in a customs union, you're not outside of something. You're still in the EU. Now, she has lied and lied and lied. She started off by saying no deal is better than a bad deal, but now she's basically got to any deal is better than no deal. And she hasn't been able to walk away from the EU saying, we're not going to have a deal with you, we're just going to leave. She also said 108 times in public that we would leave 10 days ago. And guess what happened, Elio? We didn't. She extended it to April the 12th. She's either evil or stupid, or both, and she is a disgrace to England. But there is good news. There is good news. Democracy has failed here. But the genie of freedom has escaped, and we are going to keep fighting for this for as long as it takes, even if that takes 10, 20, 30 years. They cannot get freedom back in the bottle. Now, in history, we fought off the Armada, Spanish Armada, from King Philip.
We fought off Napoleon in the middle there. We fought off Adolf Hitler there on the right-hand side. We can fight off the EU. We can definitely fight off the EU. Now, some of you might actually think the EU is a good thing. And as this Mises Brazil article, hope you'll be paying me later for that, Elia. As this Mises Brazil article says, the EU started on a good premise. It was a classical liberal free market, European free market system. But it got taken over, as Philip Bagger says in The Tragedy of the Euro, by people who wanted a centralized state ruled by unelected technocrats. And we must stop that happening. So secession becomes the key to unwinding this kind of Marxist inevitable tide of history. So we have Mises, the right of self-determination in regard to membership of the state means those wishes must be respected if people want to leave. We have Rothbard. Once one concedes that a single world government is unnecessary, where does one stop at the permissibility of separate states? So Britain can leave, Scotland can leave Britain, Rio Grande do Sul can leave Brazil, maybe. But here's my hero, Hoppe. It's advisable to concentrate one's efforts and to promote decentralization, segregation, and secession. And so you might have guessed by now that I'm really a Hoppian. I do love this man. And again, I think it's fantastic the way that you've grown this movement in Brazil of libertarianism. Oh, another thing Helio's asked me. I get $50 for this. He asked me to inform you there is a Mises Brazil bookstore in the lobby, in case you haven't noticed. So I'll be expecting the reals later, Helio. Now, coming back to Brexit, I was hoping that we'd have an Independence Day, a July the 4th kind of a day, 10 days ago, but I think we will get there in the end. The British politicians are trying to build a Hotel California that we can never leave, but I think ultimately they will fail. Now, just for a bit of technical detail, I've got 5.5 minutes, so I'll have to speed up a little bit. I think there's 6 possible things that can happen. The first thing is that we basically just stay in the EU, and I think Theresa May might do this week. We just rip up Brexit and we say we're not doing it anymore. But that's very dangerous for her and very dangerous for political parties in the UK. Second one, there could be a long extension to Brexit, maybe a year, 2 years, 3 years. The third one, there could be a second referendum, but then what was the point of the first? Keep voting until you get it right. It's appalling. There could be another general election, but the MPs don't want that because what will happen is they'll all be voted out, and I'll be helping to do that. I might even be an MP this time next year. That'll be good. You can invite me as an MP. Brilliant. I'll do it. Helio's trying to persuade me to do it. I might do it. The fifth most likely one is this Brexit in name only, BRINO, Brexit apenas no nome, which is, we look like legally we've done Brexit, but actually we're still in the customs union, we're still in the single market, we're still ruled by the European Court of Human Justice. So look at that, there's 5 options, 5 options to remain and only 1 to leave. And that last one there, the real Brexit, will only happen by accident because the politicians are so incompetent they can't even steal our referendum from us. Okay, so now I just want to leave you with the words of Winston Churchill. This may not be the end of a real Brexit, but I think it is the beginning of the end. We shall fight them on the beaches, we shall fight them on the landing grounds. We shall fight them in the fields and in the streets, and we shall fight them in the hills. We will get out of the EU because we shall never, never surrender. Obrigado, minhas amigas e meus amigos. Agradecemos a participação inicial de Andy Duncan e ouviremos a seguir o sociólogo Demetrio Magnoli. Você põe para mim? Boa tarde, damas, boa tarde, cavalheiros.
prazer imenso, é uma alegria voltar, depois de vários anos, ao Fórum da Liberdade. Eu não tenho uma apresentação, eu tenho um único slide que eu acho que, como vocês percebem, faz referência direta ao Grande Irmão, né? O famoso Grande Irmão de George Orwell, ele produzia uma inversão do sentido das palavras e do sentido dos conceitos. No Grande Irmão original se dizia que guerra é paz, prisão é liberdade, fraqueza é força. Aquele Grande Irmão de George Orwell era uma referência direta, óbvia, explícita ao Estado totalitário comunista. Era, portanto, uma referência a um cenário no qual você tinha uma escassez quase absoluta de informação. E essa informação extremamente escassa era controlada pelo Estado, que, por meio desse controle, conseguia inverter o significado das palavras, o significado dos conceitos, o significado da língua. A tese que eu vou apresentar rapidamente é que nós estamos vivendo uma situação orwelliana do ponto de vista da linguagem no Brasil de hoje e em grande parte no mundo de hoje, numa circunstância muito diferente daquela da qual falava George Orwell. Nós estamos vendo uma nova novilíngua, onde protecionismo é liberalismo, ditadura é democracia, nazismo é de esquerda e charlatanismo é filosofia. Essa novilíngua, ela nasce num contexto histórico completamente diferente daquele do Estado totalitário comunista do qual falava Orwell, num contexto histórico de ascensão da extrema-direita e, principalmente, de uma estranha, curiosa aliança entre a extrema-direita nacionalista, xenófoba, com pessoas que se auto-intitulam liberais. Esse pacto esquisito que nós estamos assistindo é o pacto da onde nasce esse tipo de novilíngua que nós estamos vendo aí. E isso numa situação onde a informação, e agora eu quero chegar nas redes, que é o nosso tema, onde a informação não é escassa, como a informação do Estado totalitário, mas, pelo contrário, a informação é abundante como nunca foi. A informação em rede se tornou extremamente abundante e é sobre esse solo da abundância, do excesso de informação em rede que se constrói esse novo tipo de inversão da linguagem. Não é por acaso que tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita odeiam a imprensa. A imprensa profissional é uma das bases da democracia, historicamente falando. As democracias nasceram junto com a imprensa profissional. Qual é a relação específica? Porque é um lugar comum mostrar essa associação histórica, mas qual é a relação específica entre a imprensa profissional e a democracia? É o fato de que, com a imprensa, surge uma praça do debate público. Toda a opinião pública, eu não vou dizer todo o povo, porque não é todo o povo que lê a opinião impressa, né? Mas toda a opinião pública se encontra numa mesma praça e discute as mesmas notícias, as mesmas informações e os mesmos textos de debate que circulam por canais compartilhados. Essa praça
compartilhada do debate público, ela tem duas grandes vantagens. Ela permite que a informação seja cotejada para que nós tenhamos acesso à verdade factual. Eu não falo aqui da verdade com V maiúsculo, que é coisa de ideólogos. Eu falo da verdade factual, né? Então, a informação é verificada na praça compartilhada, é possível verificar se essa informação é verdadeira ou é falsa, e é, portanto, possível eliminar as informações factualmente falsas. E a outra grande vantagem é que ideias diferentes circulam na mesma praça diante do mesmo público, de tal forma que o argumento pode ser refutado, que a ideia passa pelo teste da refutação por outras ideias que circulam no mesmo público. É por causa dessas características da imprensa que a extrema-esquerda odeia a imprensa livre e a extrema-direita também odeia a imprensa livre. Isso a gente pode ver pelo debate atual no Brasil, hein? Pouco tempo atrás, os partidos de esquerda que estavam no governo diziam que os veículos da imprensa independente, da imprensa profissional brasileira, eram veículos de direita, contrários ao governo, e deviam ser submetidos ao controle social da mídia. Acho que todo mundo se lembra dessa expressão. Controle social da mídia que queria dizer censura estatal. Hoje, o governo atual rosna contra a imprensa independente, porque diz que a imprensa independente é esquerdista, é comunista. Então, são atitudes espelhadas e que, no fundo, se encontram diante da imprensa independente. Por outro lado, os dois polos extremos do espectro político, e com mais intensidade a extrema-direita, adoram, cantam loas às redes sociais, explicando para nós que elas finalmente trouxeram a liberdade para as pessoas, porque todos podem falar. Ora, é no ambiente gerado pelas redes sociais, que eu pretendo discutir um pouquinho, que nasce a nova novilíngua. Que ambiente é esse das redes sociais? É um ambiente onde se encontram duas estratégias. Um modelo de negócios de grandes empresas globais que controlam as redes sociais, eu falo de Google, Facebook, etc., um modelo de negócios que se baseia na circulação máxima da informação, porque a circulação máxima da informação significa mais tráfego na rede, e mais tráfego na rede significa mais dinheiro. O encontro desse modelo de negócios com as estratégias políticas dos partidos populistas. A estratégia política dos partidos populistas consiste em se aproveitar do modelo de negócios das grandes empresas da internet para gerar circulação de slogans em nichos do mercado eleitoral. Veja, o advento das redes significou que a praça do debate público que a imprensa tinha criado se esfacelou e se fragmentou em milhares de palanques isolados. Cada rede é um palanque, cada blog, cada Facebook, cada grupo de WhatsApp ou de Twitter é um palanque isolado dos outros. Cada um desses palanques, cada uma dessas bolhas de informação da internet, em cada um deles se pode produzir uma verdade particular, que jamais é confrontada com outras verdades. Em cada uma dessas bolhas se podem produzir informações repetidas à exaustão, que passam por verdade
mesmo que elas sejam historicamente falsas. Se a gente ficar fechado numa bolha da internet, nós podemos começar a imaginar que Margaret Thatcher seria a favor do Brexit. Quando o registro histórico diz que a jovem Margaret Thatcher, nós tivemos, 2 anos atrás, o segundo plebiscito, não o primeiro, sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O primeiro foi em 1975. E Margaret Thatcher estava viva e votou. Votou, ela não só estava viva e votou como uma pessoa, mas como militante do Partido Conservador, como um quadro já destacado localmente do Partido Conservador. E votou para que o Reino Unido permanecesse na União Europeia. Mas se a gente ficar fechado numa bolha de internet, nós vamos imaginar que Margaret Thatcher tiraria o Reino Unido da União Europeia. Se a gente ficar fechado numa bolha de internet, nós não vamos saber que Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, que era o líder da ala esquerda do Partido Trabalhista britânico, levado ao poder por um movimento de esquerda chamado Momentum, que Jeremy Corbyn também votou, e ele já não era tão jovem, acho que Corbyn nunca foi jovem, ele também votou no plebiscito de 1975. E ele votou pela saída do Reino Unido da União Europeia. Mas se nós ficarmos fechados em bolhas de internet, nós podemos imaginar que é o contrário. Se nós não ficarmos fechados em bolhas de internet, nós teremos que perguntar por que Margaret Thatcher votou contra a saída. E aí nós teríamos que voltar lá atrás e discutir história, e não slogans ideológicos, e entender que a União Europeia nasceu da maior tragédia da história da Europa, que foi a Segunda Guerra Mundial. E nasceu para que nunca mais o nazismo pudesse propor a constituição de um império capaz de controlar toda a Europa. A União Europeia nasceu para agasalhar a Alemanha dentro da casa europeia. A União Europeia nasceu como um instrumento antitotalitário. Nasceu das cinzas da Alemanha nazista e nasceu para combater a sombra ameaçadora da União Soviética stalinista. E é porque Margaret Thatcher sabia dessas duas coisas que Margaret Thatcher votou pela permanência do Reino Unido na União Europeia. Se a gente ficar numa bolha de internet, nós vamos imaginar que Winston Churchill, no seu famoso discurso na Segunda Guerra Mundial, propunha um combate à União Europeia. Dizia que nunca se renderia diante da União Europeia, mas, na verdade, Winston Churchill dizia que nunca se renderia diante da Alemanha. E a União Europeia nasceu justamente para que jamais algum país europeu tivesse que enfrentar o risco de que um império totalitário dominasse toda a Europa. E é por isso que Margaret Thatcher votou para permanecer no Reino Unido em 1975. Mas nós não saberemos de nada disso se nós ficarmos fechados na nossa bolha da internet. Se nós ficarmos fechados na nossa bolha da internet, nós vamos acreditar nos charlatães e nós vamos chamá-los de filósofos. Se nós ficarmos fechados na nossa bolha da internet, nós diremos que a ditadura militar no Brasil é democracia. E se nós ficarmos fechados numa bolha de internet, nós diremos que o nazismo é de esquerda. E não que o stalinismo é de esquerda. O problema da novilíngua que se criou nas redes sociais e que só poderia ter sido criada no ambiente avesso ao debate público, avesso à refutação, avesso ao escrutínio da verdade factual histórica, só nesse ambiente poderia ter sido criada essa novilíngua. O problema dessa novilíngua é que ela sustenta uma aliança absolutamente estranha,
profana e maléfica entre auto-intitulados liberais e a extrema-direita. Por que eu digo que é uma aliança maléfica, estranha, fadada ao desastre? Eu digo isso porque não existe no pensamento liberal a liberdade econômica sem a liberdade política. Porque não existe no pensamento liberal a liberdade de movimento das mercadorias e dos capitais sem a liberdade de movimento das pessoas. Não existe no pensamento liberal a ideia de que nós devemos sair da União Europeia para os romenos não poderem morar no meu bairro, que foi o argumento principal utilizado pelo UKIP para defender o Brexit. Na verdade, na campanha do Brexit, nós tivemos dois grandes argumentos. O primeiro, um argumento econômico, o argumento dos dividendos do Brexit. Se dizia naquela época que o Reino Unido teria 350 milhões de libras a mais por semana se deixasse de pagar a participação na União Europeia. E que esses 350 milhões de libras por semana seriam aplicados no NHS, no Sistema Nacional de Saúde britânico. Hoje, ninguém mais, exceto desvairados, ainda repete isso. Hoje se sabe que o Brexit é um mau negócio do ponto de vista econômico. O governo, os técnicos do governo conservador, que está tentando fazer o Brexit, já emitiram relatórios oficiais sobre as desvantagens econômicas do Brexit. E o outro argumento é que com o Brexit nós controlaremos nossas fronteiras, para que no meu bairro parem de chegar romenos. Esse não é um argumento liberal, esse é um argumento antiliberal, é um argumento xenófobo, é um argumento nativista, é um argumento que tende a dissolver tudo o que há de positivo, de progressivo e de historicamente importante no pensamento liberal, dissolver isso no nativismo, no nacionalismo, na xenofobia. A ideia de que nós precisamos fazer nações cada vez menores, a ideia de que o sul do Brasil deve se separar do resto do Brasil, de que o Rio Grande do Sul deve se separar do sul, e de que Porto Alegre deve se separar do Rio Grande do Sul, e de que a PUC do Rio Grande do Sul deve se separar de Porto Alegre e formar o seu próprio estado, essa ideia, ela mal encobre o seu conteúdo nativista. A ideia aqui é a seguinte: a nação de sangue, a nação definida pela etnia, a nação definida pela raça, a nação do meu bairro. A ideia da nação de sangue é a ideia que sustentou a Alemanha de Hitler. A ideia da nação de sangue é a ideia do fascismo. Quando Winston Churchill dizia nós nunca nos renderemos, ele dizia nós nunca nos renderemos à nação de sangue. E por isso Margaret Thatcher votou em 75 para permanecer na União Europeia. Mas se nós ficarmos numa bolha de internet, nós não saberemos disso, porque a história não interessa. Ou melhor, interessa a história produzida por 1 milhão de robôs e por um núcleo de militantes que repetirão as postagens dos robôs destinadas a um nicho cada vez menos informado do eleitorado. Na hora do excesso de informação, na hora da informação abundante, é possível que os eleitores sejam cada vez menos informados, porque nós estamos abrindo mão da circulação de informações na praça comum do debate público.
Eu vou encerrar, já me mandam encerrar aí, dizendo que esse pacto diabólico entre pessoas que se auto-intitulam liberais e a extrema-direita, da xenofobia, do sangue, do nativismo, esse pacto é a pior coisa que podia acontecer, não apenas para a democracia, porque os liberais são muito importantes para a democracia. É a pior coisa que poderia acontecer para o liberalismo, porque se esse pacto segue adiante, o liberalismo ficará marcado a ferro e fogo como o pensamento dos intolerantes, dos racistas, dos xenófobos pelas próximas décadas. É essa a escolha que os liberais têm que fazer agora. E aqui no Brasil, é essa escolha que está posta diante dos liberais. Muito obrigado. Alô, agradecemos a participação inicial de Demétrio Magnoli no painel e a seguir ouviremos a cientista política Glória Álvares. Gracias. Hola. No sé si pueden poner el PowerPoint que les mandé. Hola Brasil, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí otra vez. La última y primera vez que estuve en este foro fue en abril del 2015. Imagínense cuántas cosas han cambiado. Dilma era presidente, ahora Lula está en la cárcel. Yo no conocía Venezuela, ahora soy enemiga número 1 después de haber filmado supermercados en escasez. No conocía tampoco a Axel Kaiser, porque fue en abril de 2015, una de las primeras paradas fue este foro. Después fui a Argentina, después fui a Chile, donde conocí a Axel y me propuso escribir un libro que ya está disponible en portugués. A ver, Elio, si me lo puedes pasar ahí. El engaño populista, que ha sido un bestseller explicando cómo el socialismo del siglo XXI, a través del Foro de Sao Paulo, se fue metiendo en nuestros países. No existía este libro, no existía tampoco dentro de mí la gran experiencia que ha sido ya no solo estudiar desde afuera fracaso de las políticas proteccionistas, sino que además no existían estos libros tampoco. Y de estos les vengo a hablar hoy. Cómo hablar con un progre o cómo hablar con un izquierdista. Cómo hablar con un progre lo saqué en el año 2017. Esa es la portada original, donde yo estoy vestida como para reivindicar el carnicero homofóbico y asesino que además disfrutaba de matar gente, sociópata, que era Ernesto Che Guevara. Gracias. Gracias. Y la razón por la cual escogí esta portada en mi libro es porque este continente, Iberoamérica, no va a salir adelante mientras el referente político juvenil número 1 sea un asesino homofóbico, sociópata y encima racista, porque cuando su hija nació dijo, uy, Dios, está tan fea por tener rasgos indígenas, y la comparó con la cara de Mao Zedong. Entonces encima el tipo racista, y me meto con él en esta figura, y si se dan cuenta cambio varios elementos. En el primero, en lugar de tener un fusil para matar gente, porque dicen el gran revolucionario, yo no sé qué tiene de revolucionario agarrar una pistola para matar a alguien que piensa distinto a ti. Eso de revolucionario no tiene nada. Es lo que siempre hemos hecho como la historia de la humanidad. Revolucionario es el internet. Revolucionario son las medicinas. Revolucionario el ecofiltro.
que en Guatemala purifica más agua potable y saca a más niños de la desnutrición que cualquier programa estatal o gubernamental. Revolucionarias las invenciones que hacen la calidad de vida mejor para la humanidad. Revolucionario es que hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, de cada 10 personas vivas, 9 no viven con menos de $3 al día. Y sí, hay una que todavía vive con menos de $3 al día. Y resulta que están concentrados en los países donde gobierna el socialismo, como por ejemplo en Venezuela, donde la gente, gracias, donde la gente vive hasta con menos de 10 centavos de dólar al día, ¿no? Por cierto, ayer lancé una competencia en Twitter y dije, le pago $1000 a quien me pueda demostrar que alguna vez en la historia de la humanidad hemos sido menos pobres que hoy. Y me atreví a poner ese concurso porque sé que nunca antes en toda la historia de la humanidad ha habido menos pobreza de la que hay hoy. Sin embargo, a mucha gente le fascina estarse quejando y con este complejo de víctimas. Entonces, ¿qué hago yo en cómo hablar con un progre? Pues en lugar de tener un fusil, tengo un libro en la mano que en lugar de tener la palabra revolución, tiene la R tachada para decir evolución. Porque tenemos que evolucionar, sobre todo en este continente, de esa mentalidad de pensar que las cosas se arreglan a balas, ¿ok? Y una de las frases de este libro es que ahí donde se intercambian palabras, dejan de intercambiarse balas. En este continente, hablar claro y hablar definido es pecado mortal. Por eso a mí me atacan de ambos bandos, por decir las cosas como son. Le tenemos más miedo a las palabras y a que alguien nos hable la verdad cruda y dura que a ver a alguien tirado, asesinado en una calle. En este continente le tenemos más miedo y más pena al debate de ideas que a matarnos entre nosotros. Por eso es que desde que sacamos El engaño populista con Axel Kaiser, no hemos encontrado un socialista en todo el continente que se atreva a leer el libro y debatirlo con nosotros. No lo hemos encontrado, ¿ok? Entonces, lo otro que tengo también en esta portada es, en lugar de un uniforme verde militar, tengo un vestido color verde esperanza. A este tono de verde en español se le llama verde esperanza, porque yo sí tengo la esperanza de que Latinoamérica puede cambiar. Pero Latinoamérica, la única manera en que va a cambiar es entendiendo que el socialismo es corrupción, ¿sí? Y que los estados, mientras más grandes son, más roban, ¿ok? Gracias. Pero resulta que no hay nada más triste, de verdad es triste pues, porque por lo menos los cubanos creo que sí lo tenían claro, pero los venezolanos, no hay nada más triste que un venezolano que te dice en acento venezolano, no, ya va, marico, es que a ver, el problema de Venezuela no es el socialismo, el problema es la corrupción, el problema es la dictadura. Y uno dice, ah, qué triste. Es que es como escuchar a un judío que te diga que el problema de los campos de concentración no era el nazismo, sino la corrupción. Es así de patético y de enfermizo como el latinoamericano defiende un sistema que lo lleva a la miseria y al genocidio consistentemente y te dice, es que el problema no es el socialismo, es la corrupción. Por Dios santo, es que el socialismo es corrupción, porque como decía Lord Acton, el poder corrompe. Gracias. El poder corrompe, ¿sí? Si tú tienes mucho poder, vas a corromperte. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Y qué es el socialismo? Poder absoluto. Poder absoluto para que el Estado maneje la educación, la salud, los medios de producción, las empresas, los supermercados, los cines, los teatros, el deporte, lo que sea. Entonces, si el socialismo lo que hace es darle poder absoluto al gobierno, obviamente va a haber corrupción absoluta. Y aquí es donde el latinoamericano tiene ese desgraciado complejo de Estocolmo, donde estamos enamorados de nuestro secuestrador.
Porque por más que nos quejamos de la corrupción del gobierno, nos fascina que el gobierno lo controle todo. Y así nos va. Nos siguen viendo la cara de tontos. Entonces, tengo yo también una publicación en redes donde digo: la obsesión del latinoamericano con el gobierno es como la de la esposa sumisa con su marido que la golpea. Es que me golpea porque me quiere. Es que él me trata mal porque me ama. Es el mismo síndrome enfermizo del iberoamericano. Es que el gobierno me roba porque me quiere, me miente porque me protege. Y queremos seguir queriendo que el gobierno se encargue de todo. Ahora, no solo es culpa del socialismo del siglo XXI. Recordemos que cuando cayó el muro de Berlín y el comunismo era cosa del pasado, bueno, no para nosotros, porque nosotros nos inventamos el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? O sea, poniéndole siglo XXI ya lo volvemos cool. O como ahora la Ocasio-Cortez, que le pone democrático, ¿no? Como le ponemos democrático al socialismo, entonces ya, está bien que te expropien y que te maten, ¿no? Pero no solo es culpa de esto. Es también qué pasó en los años 90, ¿ok? Cuando el mundo supuestamente iba a volverse un capitalismo de libre mercado. Y la mayoría de nuestros países en los años 90 votamos por gobiernos de derecha, ¿verdad? Y se fueron todos esos gobiernos a Washington, D.C. a celebrar una cosa que se llamó el Consenso de Washington, ¿no? Y fue donde supuestamente delimitaron que iba a haber libertad de mercado, privatizaciones, íbamos a sacar a todo el mundo de la pobreza. ¿Qué pasó? Efectivamente, en los años 90 hubo privatizaciones, pero solo para el presidente y sus amigos, haciendo que una élite nuevamente tuviera los controles económicos, mientras el resto de la sociedad se tenía que conformar en ser consumidora de un mercado que ha funcionado. Claro que sí, nadie puede decir que Latinoamérica no creció. Comparemos los años 70 y 80 con los años 2000. Hay más agua potable, hay menos analfabetismo, hay más electricidad, hay más internet, la vida se ha vuelto mejor. Somos parte de ese 90% donde no se vive con menos de $3 al día, la mayoría de latinoamericanos. La cosa ha mejorado, pero aún así lo que ha habido es lo que los gringos llaman crony capitalism o cronyism, ¿no? Mercantilismo estatal, capitalismo de cuates. ¿Por qué? Porque a los conservadores en este continente les fascina presentarse a elecciones presidenciales con ideas libertarias, diciendo sí, menos Estado, más mercado, bajemos los impuestos, y tienen toda una agenda súper libertaria, pero cuando llegan al poder gobiernan como socialdemócratas. Gracias. Y como gobiernan como socialdemócratas, y esto yo lo he discutido en programas de derecha conservadora, como por ejemplo en El Cascabel, en España, un programa de intereconomía, donde me dijeron: joder tía, pero es que tú eres muy radical, porque tú quieres separar al Estado de la economía y al Estado de la educación. Y yo, claro, es que el Estado, como libertaria que soy, debe estar separado de la economía. Eso quiere decir que el Estado no tiene por qué ser dueño de ningún recurso, ni del agua, ni del subsuelo, ni del petróleo. Tampoco creo que el Estado tenga que administrar la salud ni la educación de manera monopólica. Pero las derechas de nuestro continente no están de acuerdo con eso. Y ahí es donde un extremo estatista se conecta con el otro extremo estatista. Y por esa razón escribí este libro, que va a salir a partir del 21 de mayo y va a estar disponible a través de todas las plataformas digitales y en todas las librerías que distribuyen Editorial Planeta. ¿Cómo hablar con un conservador? ¿Sí? Y muchísima fue la gente que me dijo: no escribas ese libro, va a ser un tiro en el pie, porque tus aliados son la derecha. Ah, qué bonito, ¿verdad? O sea que cuando yo hablo de que soy ateo, estoy a favor de legalizar las drogas, de legalizar la prostitución, de legalizar el aborto. Mejor dilo calladita, porque no enojes a la derecha. Gracias.
Gracias. Y precisamente las primeras páginas de este libro dicen, no escribas ese libro. Y empiezo contando por qué es que decido escribir este libro. Y porque creo que los libertarios ya es hora de que dejemos de vivir bajo el ala de una derecha conservadora, corrupta, nacionalista, y que encima no quiere libre mercado. Quiere mercado nada más para ellos y sus cuates, los demás que se jodan. Y esas son las oligarquías que gobernaron en los 90 y que hicieron que la gente se hartara de lo que había y entonces votaron por el socialismo del siglo XXI. Cuando hay un extremo de una derecha mercantilista y estatista donde solo se gobierna para un grupo de oligarcas, la gente de abajo se harta. Y ahí es donde entran los Hugos Chávez, los Evos Morales, los Rafaeles Correa, Daniel Ortega y toda la demás lacra de populistas de izquierda. Claro, una vez gobernó el socialismo del siglo XXI, que se suponía Caracas iba a ser la Nueva York de América Latina. Todos íbamos a querer vivir en Caracas, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo entonces Caracas se volvió el apocalipsis zombie de The Walking Dead? Pues resulta que el socialismo del siglo XXI, después de gobernar 20 años, no solo no acabó con la pobreza, la incrementó. 90% de venezolanos han perdido hasta 15 kilos de peso por hambre. Pero además de no acabar con la pobreza, no acabaron con la corrupción. Fíjense ustedes que el escándalo más multibillonario de corrupción de toda Iberoamérica no es culpa de la derecha corrupta de los 90. Eso que también robaron. No. El escándalo más multibillonario empresarial de corrupción de este continente es Odebrecht, del socialismo del siglo XXI. O sea, entendamos la ironía, ¿verdad? Entonces, si ya probamos los libertarios de verdad, los que vamos por la libertad individual y por la libertad económica, si ya probamos coquetear con la derecha conservadora y no funciona, porque la gente se harta y vota por el socialismo del siglo XXI, y si ya sabemos que obviamente no somos socialistas, pues yo creo que estamos en un momento en el continente donde la gente está dispuesta a por primera vez dejar de ver a los libertarios como esos locos utópicos que quieren tener el gobierno limitado. Esta es nuestra oportunidad para poder levantarnos y pararnos en nuestros propios pies y decir, libertad sí, pero libertad económica y libertad individual también. Y por eso yo escribí este libro. La portada que ven más hacia lo que sería mi derecha es la portada que yo propuse. Obviamente estoy vestida como Margaret Thatcher. ¿Por qué? Porque la señora, si bien gobernó en los años 80, y en Latinoamérica nadie sabe de ella, porque solo decir, no, es que trató de invadir las Malvinas y eso ya es suficiente para que nadie estudie su historia. Pero la señora votó a favor de la descriminalización de la homosexualidad. Nadie lo sabía, ¿va? Por eso es tan patético ver en las marchas LGTB cuando ponen la cara del Che Guevara, cuando el Che Guevara mató homosexuales en Cuba. De hecho, hasta les ponía una P. Les ponía una P de puto para identificarlos, así como los nazis a los judíos una estrella amarilla. Y en cambio, Margaret Thatcher, que descriminalizó la homosexualidad, que era un crimen en Inglaterra, por eso Alan Turing, el famoso genio de la computación, cometió suicidio, porque lo sometieron a un tratamiento químico para curar el homosexualismo y eso lo llevó a la depresión y se comió una manzana envenenada. Pues gente como Margaret Thatcher vota a favor de descriminalizar la homosexualidad y yo no la veo en ni una sola protesta LGTB, y en cambio sí miro al Che Guevara, por lo que decía aquí el señor. Qué bonito es internet, pero ¿y la historia? ¿Quién la estudia? Otra de las cosas es que Margaret Thatcher votó a favor de legalizar el aborto.
siendo conservadora. Pero esas cosas no se hablan, ¿va? De hecho, Margaret Thatcher en su propia biografía dice, al final fueron los conservadores los que me traicionaron. Porque los conservadores a veces están más pendientes de no ganar enemigos en el socialismo. Entonces era como, Margarita, se te está yendo la mano, no seas tan radical. Y ella en cambio fue muy radical en ciertas cosas. En este libro también hablo de conservar. Por supuesto hay que conservar cosas. Hay que conservar las cosas que le funcionan a la humanidad. Y a la humanidad le funciona la libertad. Entonces, conservar la libertad implica conservar la libertad sexual. Que cada quien haga de su libertad sexual lo que mejor le convenga, siempre que no afecte la libertad de alguien más. Conservar la libertad, sí, gracias, pero me queda un minuto. Me queda un minuto. Conservar la libertad, sí. La libertad de mercado, sí. Hasta de los mercados incómodos, hasta de los mercados que no nos gustan, como por ejemplo el mercado de las drogas, el mercado de la prostitución, el mercado del aborto. Esos también son mercados y hay que conservarlos en libertad para que los criminales no se los tomen. Conservar la familia, por supuesto que hay que conservar la familia, pero la familia no es solo mamá, papá, hijos. Durante toda la historia de la humanidad, las familias han sido compuestas por abuela, nietos, abuelos, nietos, tíos que se quedan cuidando sobrinos, gente que hasta a sus vecinos les cuida a los niños. Y ahora resulta que si vamos a conservar la familia como unidad familiar, conservémosla en todas sus variedades, no solo en la variedad que una sección de la sociedad cree que es la correcta. No existe ningún estudio científico que delimite que uno es un mejor papá por tener ciertos genitales. Perdóneme, pero no es así. Hay cantidad de matrimonios heterosexuales, mamá, papá, hijos, que no hacen ningún buen trabajo en educar bien a sus hijos. Y en cambio hay familias donde los dos padres son del mismo sexo, que como tienen que pasar por el tema de la adopción, entonces les es más difícil y valoran más el ser padres. Esos son los temas que yo toco en este libro, porque al final, si queremos conservar la libertad, conservemos la libertad. Pero entendiendo que libertad significa que cada cual es responsable de las consecuencias de sus actos y que no puede haber un sector de la sociedad imponiendo una manera de hacer las cosas. Y ya para terminar, porque se me acabó el tiempo, solo los quiero dejar con esto. El mundo no se va a volver más machista ni más religioso. Los millennials y la generación que viene después de los millennials son la primera generación en la humanidad menos machista, menos sexista, menos xenófoba, menos racista que la humanidad ha concebido. Yo no veo que la humanidad sea cada vez más religiosa, ni más machista, ni más nacionalista, ni más clasista, ni racista. Y por esta razón, el mensaje conservador no sirve para ganar la batalla de las ideas en las mentes jóvenes, porque a los jóvenes les interesa hablar de sexualidad, de ecología, de libertad de pensamiento, de los conocimientos científicos, de evolución. Y ante esta realidad, entre el socialismo que ofrece la izquierda y el conservadurismo, los jóvenes siempre se van a ir con los socialistas, porque ahora los socialistas se están disfrazando de ecológicos, tolerantes, cuando sabemos que esa no es la realidad. Pero lo que sí es cierto es que si los libertarios de verdad nos desligamos de los conservadores y le ofrecemos a la juventud libertad económica y libertad individual, vamos a poderle ganar la batalla al marxismo cultural. Muchas gracias.
Agradecemos a participação inicial de Glória Álvares nesse painel e imediatamente passaremos à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas devem ser feitas pelo aplicativo. Andy, do you mind if I ask you the questions in Portuguese? Ok, thank you. Bom, primeiramente eu gostaria de conceder ao senhor, não sei se o senhor gostaria de comentar algo sobre a palestra do senhor Demétrio, antes de começar a sessão de respostas. Apenas um direito à resposta. Well, I didn't get all of it because it was in Portuguese and being translated and so on, but I knew that was coming. I thought it was a great privilege to be asked to come here to speak and to tell you my views for 20 minutes. I thought it was a bit sad that someone else felt that he made a couple of good points on bubbles and ideas and echo chambers. Oh, let me take this off. I'm listening to myself in Portuguese. This is a bit odd. I thought it was a bit sad that somebody spent 18 minutes basically attacking me, calling me a xenophobe, a racist, far right, and used his 18 minutes to do it, and went overtime as well. I just wanted to make a couple of things. The first thing is Margaret Thatcher did not vote for the European Union in 1973. She voted for the common market, which was an entirely different thing. And I actually said in my speech, as Philip Baggers, maybe not word for word, because I don't read my speeches word for word. As Philip Baggers said in The Tragedy of the Euro and in this Mises Brazil article, the EU started as a classical liberal idea. It started as the common market, and that's a good thing, with private property rights and the creation of European-wide free market economy. That's good, that's the common market. That's what Margaret Thatcher voted for in 1973. The common market then morphed into the EC, the European Community, and then later on via the Lisbon Treaty, then morphed into the European Union. So we voted to join a trading club, and we ended up being sucked into a superstate without ever being asked again. So she voted to be in a trading club, which is fine, but then we got sucked into a customs union, then we got sucked into a state. The EU's trying to create its own army now, it's got its own flag now, it's got its own anthem now. And that's what we're trying to get away from. That second idea, which took over, pushed out the original creators of the common market and took it over as a socialist status construct. And also Demetrio as well, I believe that he supports democracy. Well, that's great. I mean, I don't because I'm a Hoppian, because I believe democracy, thank God that failed. But if you believe in democracy, then you must respect the wishes of 17.4 million people in the referendum 3 years ago to get out of the EU. You might think you're better than the 17.4 million people who voted to get out of the EU, and you might think they're stupid for voting that way. You might think they're racist. You might think they're narrow-minded. You might think they're Little Englanders. But if you're a Democrat and you say you're a Democrat, you must respect that result. And that's my problem with the MPs in Parliament. They should respect the result as well. The other thing as well is I came here to say what I thought, and I thought, thank you for asking me again, but I didn't expect to have an 18-minute attack immediately afterwards. I'm very disappointed, very disappointed. I don't really want to say much more. I won't say any more. Bom, eu vou iniciar então a sessão de perguntas. Uma pergunta do senhor. Na sua visão, o Brexit é importante para manter a identidade cultural inglesa? Let me take this up again. I think that's one of the major problems. I think that's another reason why so many people voted to leave the EU, because they see English identity being removed. Now, whether you think that's a good thing, a xenophobic thing, a racist thing, whatever, English identity is disappearing. So when I go into London now, which I frequently do, most of the people I will see, they won't be what I would have seen 50 years ago. They'll be all sorts of
different kinds of people, which is fine. I'm okay with people moving around the world and free movement of people. My problem with that is the welfare state, which sucks in people, sucks in welfare migrants. If you remove welfare, then you don't get the welfare migrant approach. But English identity is disappearing, and people are seeing that on a year-by-year basis, and we're proud to be British. You know, we love watching James Bond movies. We like driving Aston Martins. We want to be English. We're just becoming Europeans. We're just becoming identikit Europeans, and we don't want that. We want to drive on the left. You're driving on the wrong side of the road. Yeah? Terrifying. We want to eat marmalade on toast. We want to drink tea. There's a big English tradition, going back 2,000 years, in the Teutoburg Forest in Germany, a group of Germans repelled an invading Roman army. And that Roman army got crushed, and the Romans never really again reinvaded Germany after that. So Germany stayed free. And that culture of freedom, which emanated in Germany there, then kept going, because those same people who beat the Roman army in Teutoburg Forest became the English. Later on, they went to the coast of Holland and Denmark, and then they came across as the Anglo-Saxons to England and brought those same traditions of freedom too. So that tradition of freedom kept going and going and going for hundreds and hundreds of years. Now, whether you dislike or hate the United States, we then later in 1500, 1600 took those same traditions of freedom to the United States. So this is why the United States is the home of the Austrian school, because it's got this pillar of freedom, and that pillar of freedom has been going for 2,000 years at least, and that is part of the English identity, and we're seeing that being eroded. That's why I think a lot of us wanted to get out of the EU. Thank you. Demétrio, de qual forma podemos encontrar o equilíbrio no mundo das redes sociais, fazendo com que essas não sejam prejudiciais para a democracia e para a liberdade de um país? Bom, antes das redes sociais, para colocar os fatos como eles aconteceram, em 75 existia uma entidade chamada Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia já era uma construção política, já tinha uma Comissão Europeia, um Conselho Europeu e um Parlamento Europeu que, entretanto, ainda não era eleito, ou seja, era uma construção política menos democrática. E não era um mercado único completo, porque o mercado único completo só se completou em 1984, a partir da atuação de Jacques Delors. Então, quando Margaret Thatcher votou para ficar no que se chamava então Comunidade Europeia, ela votou para ficar numa entidade política e num mercado único incompleto. Hoje a União Europeia é uma entidade política e um mercado único completo. Com relação à tua questão, eu não tenho uma receita para as redes sociais, e eu acho que ninguém tem. Eu certamente sou contra todas as tentativas estatais de censura de redes sociais. Existem hoje cada vez mais iniciativas voltadas para a censura das redes sociais, e eu acho que isso não é solução para nada. E eu, na verdade, não estou falando de como o Estado deve se relacionar com as redes sociais. Eu, na verdade, acho que o Estado não deve se relacionar com as redes sociais. O que eu estou dizendo é de como se deve politicamente, né, se relacionar com as redes sociais. E aí eu acho que seria preciso um esforço dos movimentos políticos que acreditam na democracia de transformar as redes sociais em algo o mais parecido possível com a praça pública do mercado de ideias criada pela imprensa moderna. Ou seja, os movimentos políticos que querem a democracia, porque se você não quer a democracia é outra coisa, e as redes sociais, tal como estão funcionando, são ideais. Mas os movimentos políticos que querem a democracia deveriam fazer o máximo possível para que as redes sociais espelhassem
no plano virtual, com uma velocidade muito maior, com as características muito mais abrangentes das redes sociais, espelhassem a praça do mercado de ideias, onde toda a opinião pública podia se reunir em torno de informações e ideias compartilhadas, ou seja, as mesmas informações e ideias diferentes que todos têm acesso, como nos tempos da imprensa profissional. Eu não sei como fazer isso, eu não tenho regras para fazer isso, mas eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa para fazer isso é os movimentos políticos democráticos recusarem a produção de bolhas de internet baseados em verdades particulares, que são, na verdade, mentiras, difamações, slogans, que servem, às vezes, para eleger presidentes, mas não servem para a democracia. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Deixa eu fazer uma observação. Nos últimos 15 anos, eu fui em muitos debates onde uma parte do público era lulista. Por favor, pessoal. E eu noto que Estamos uma no Fórum parte da do Liberdade. público age como público lulista. É espelhado, não é a única coisa que é espelhada. Glória, o seu discurso no parlamento em Saragoça viralizou na internet. E esse é um bom exemplo da importância das redes sociais na disseminação das ideias. Na sua opinião, qual é a eficácia do mundo digital no combate ao populismo? A ver, cualquier dictador y extremista va a utilizar la tecnología disponible para manipular. Hitler lo hacía con el cine, con las películas, con la radio. Y todos los gobiernos, cuando tienen a su alcance propaganda, lo van a utilizar. Ahora que tenemos Twitter, Instagram, Facebook, no se engañen, si estas cosas hubiesen existido, Hitler tendría Twitter y sería millones de gente la que lo seguiría, Stalin también y Lenin también. Entonces, hay una porción de libertarios que creen que estar en las redes sociales no sirve de nada. Yo creo que no es así. Yo creo que la batalla de las ideas se libra en las redes sociales. Y si las voces libertarias no están ahí, entonces los socialistas se van a seguir llevando a las juventudes a sus terrenos. Y por eso les decía que el mensaje conservador, que es un mensaje muchas veces nacionalista, homofóbico, religioso, de una sola manera de ver las cosas, en las redes sociales no pega. Porque la juventud no está buscando un mundo más separado, ni más nacionalista, ni más xenófobo. La juventud está buscando alternativas de unidad. Ahora, de nada sirve estar en las redes sociales si uno no hace cosas en la vida real, en el mundo de la tercera dimensión, ¿ok? Las redes deben de servir para ser el reflejo de lo que uno está haciendo en la calle. Por ejemplo, yo lancé una campaña presidencial y cada uno de los puntos en esa campaña son cosas que yo he peleado en carne propia frente al Congreso de mi país y cosas que uno haga en la vida real, porque si no, lo único que tienes es una página libertaria de memes y de fotos, que eso está muy bonito, pero los cambios verdaderos se hacen en la vida real de la tercera dimensión y las redes sociales deben ser solo un motor para informar al respecto. Obrigada. Próxima pergunta para o Andy. Andy, você não acha que a União Europeia se afastou do seu propósito inicial e se tornou um imenso governo supranacional, usurpando a soberania dos países membros? Você vê legitimidade na forma como as decisões são tomadas na União Europeia? No, I don't see any legitimacy.
Portuguese again. I see no legitimacy in the European Union. To me, it's just another socialist superstate. That's why I call it the EU SSR, and it's becoming more and more like that as time goes on. Anything else to say to that, really? Again, I think it did start out as a good thing with the kind of classical liberal ideas of its early founders. But as is typical in most things, once the statists and the cultural Marxists got hold of it, once the unelected bureaucrats took it over, it's just descended into just being another socialist superstate. Obrigada. Demétrio, o politicamente incorreto tem dominado o nosso debate. O mundo tecnológico seria uma boa forma de combater isso? E como? A expressão politicamente correto, ela pegou, ela é meio popular, mas o conceito correto não é esse. O conceito correto é multiculturalismo, né? A linguagem, o discurso chamado politicamente correto, ele nasce do multiculturalismo. Então, é esse conceito que eu discuti bastante num livro meu chamado História do Pensamento Racial, que deveria ser discutido, não a linguagem do politicamente correto. Eu acho que o multiculturalismo, ele fez uma proposta, que foi uma proposta contrária às liberdades, contrária ao liberalismo, contrária à tradição moderna. Qual foi a proposta do multiculturalismo? A proposta do multiculturalismo foi dividir a sociedade em minorias. Quando a sociedade é dividida em minorias étnicas, raciais, de gênero, de origem, quando a sociedade se transforma numa coleção de minorias, nós temos, então, o triunfo do multiculturalismo. E nós temos a derrota da ideia de igualdade e da ideia de unidade. Porque as duas ideias, igualdade de oportunidades, igualdade igualdade na economia, unidade, a ideia de que nós somos uma nação e, portanto, nós somos uma unidade, essas duas ideias, elas são destruídas pelo multiculturalismo. Eu acho, só para terminar, sem querer passar muito tempo, que é possível entender, em parte, a ascensão do nacionalismo autoritário hoje, em vários lugares do mundo, né? A ascensão como uma reação ao multiculturalismo. O multiculturalismo fez com que se abandonassem ideias democráticas e liberais muito importantes, as ideias da igualdade e da unidade. Ninguém mais defendia essas ideias. No lugar delas, os nacionalistas autoritários criaram a sua própria versão da igualdade e da unidade. A versão nacionalista, a igualdade é a bandeira, a igualdade é o hino, a igualdade somos nós, a nação contra eles, os estrangeiros, e a versão religiosa, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essas ideias nacionalistas e autoritárias, elas nascem no terreno que foi preparado pelo multiculturalismo, ou como que é alguém que perguntou, no terreno que foi preparado pelo politicamente correto. Muito obrigada. Bom, eu só gostaria de fazer um adendo, que as pessoas podem concordar ou não com as ideias aqui debatidas, mas em defesa da liberdade nós precisamos saber ouvi-las. Então... Glória. O Brasil passou por uma série de governos populistas e a atual Constituição do país concede uma série de direitos à população. Como essas concessões afetam os direitos naturais dos indivíduos, como o direito à vida, à propriedade e à liberdade? A ver, en Latinoamérica, en Iberoamérica, porque es ibero, esto viene de España y de Portugal y desde la conquista no nos ha dado la gana quitárnoslo de encima. Nosotros confundimos necesidades con derechos
y creemos que nuestras necesidades deben ser derechos, ¿no? Y si por necesidades entendemos necesidad de educarnos, necesidad de medicinas, necesidad de tener una casa, necesidad de tener un trabajo, y si seguimos así, va a haber la necesidad del internet, y entonces va a surgir el derecho al PlayStation, el derecho al iPhone, el derecho al internet, ¿no? El problema es que nosotros nacemos con 3 derechos: vida, libertad y propiedad privada. Y gracias. Y esos 3 derechos implican que tú eres libre de educarte si te da la gana, y nadie tiene el derecho de quitarte un libro, como sí ha pasado con las dictaduras, que te prohíben leer ciertos libros, ¿no? Como La rebelión de Atlas de Ayn Rand, que fue prohibida en la Unión Soviética, o 1984 de George Orwell. El problema está en que las necesidades no crecen en los árboles, las escuelas no crecen en los árboles, los hospitales no crecen en los árboles, y a menos que nosotros apoyemos la esclavitud, ¿no? Que es tener a las personas trabajando sin pagarles, para que surja una escuela o surja un hospital o surja una medicina, tiene que haber un constructor, un doctor, una enfermera, un profesor que trabajen en esa escuela y en ese hospital, y a esa gente hay que pagarle, y para construir esos edificios hay que pagarles. Entonces, cuando nos hablan de derecho a la educación, nadie nos dice que eso es una violación a la propiedad privada, donde le vas a quitar recursos a alguien para entonces construir ese hospital. Entonces, todas las necesidades convertidas en derechos automáticamente se vuelven una violación del derecho de propiedad privada de alguien más. Y ahí es donde las dictaduras empiezan a destruir la igualdad ante la ley. Porque si yo le quito a uno para darle a otro, automáticamente este se vuelve ciudadano de segunda categoría y este se vuelve un ciudadano privilegiado. Ahora multipliquen ese ejercicio por miles de millones de personas. Entonces, a menos que entendamos que los 3 derechos son vida, libertad y propiedad, y que la labor de los gobiernos es garantizar esa vida, esa libertad y esa propiedad, no veremos entonces un progreso en nuestra región, porque los gobiernos en América Latina, precisamente los 3 derechos que menos vigilan, que menos garantizan, son la vida, la propiedad y la libertad. Por eso hay muertes, hay asesinatos, hay robos, hay extorsiones todos los días en este continente. La teoría del socialista es que la persona es demasiado débil, y aunque le garantice su vida, su libertad y su propiedad, necesitas darle más ayuda. La teoría libertaria es no. Si a la gente se le garantizan sus derechos naturales, perdón, me está fallando este micrófono. Si a la gente se le garantizan sus derechos naturales, esa persona va a ser capaz de pararse en sus propios pies. La prueba más grande son los inmigrantes que se van a Estados Unidos. La gente no se va a Estados Unidos a que le regalen cosas gratis. Se va porque allá la vida, la propiedad y la libertad están garantizados. Y una vez están allá, se paran en sus propios pies y progresan. Entonces, cuando entendamos en América Latina que el enfoque debe ser garantizar derechos en lugar de necesidades, tal vez ese día empecemos a progresar. Muito obrigada. Bom, devido ao adiantado da hora, nós vamos ter que finalizar o painel. Muito obrigada, painelistas. Boa tarde.